Um monstro enorme de pele azul surgiu nas ruas da cidade e atualmente mantém um bebê como refém. Como a polícia local já foi morta pela criatura, a multidão ao redor está paralisada de terror. No momento em que o monstro se prepara para devorar a criança, o braço da criatura é decepado. Essa intervenção repentina vem do nosso herói, um homem vestido casualmente com uma camiseta azul e shorts, com sua identidade escondida atrás de um boné de beisebol e uma máscara preta. O monstro joga o bebê longe e avança contra o nosso garoto. Ao ver que o civil agora está fora de perigo, o herói volta toda a sua atenção para a ameaça. Ele rebate o avanço da criatura com um golpe devastador que esmaga a fera diretamente contra o asfalto, criando uma cratera enorme. Antes que a criatura possa sequer se recuperar, o homem mascarado prossegue com um chute poderoso que lança o monstro contra um prédio próximo. O monstro tenta uma última vez atacar nosso herói por entre os escombros, mas o guerreiro sem espada responde esmagando o calcanhar na boca aberta da criatura, esmagando sua cabeça de forma eficaz. Para garantir que a ameaça seja neutralizada de vez, o humano finaliza a luta com um borrão de socos em alta velocidade. A força é tão extrema que o monstro é literalmente despedaçado e obliterado. Enquanto a poeira baixa, um silêncio pesado cai sobre a multidão. Os espectadores ficam inicialmente congelados em descrença, mas esse choque rapidamente se transforma em um coro de vivas e aplausos. Apesar da gratidão avassaladora da mãe e da multidão, nosso herói permanece estoico. Ele não diz uma única palavra. Ele simplesmente reconhece o agradecimento da mãe com um breve olhar antes de se agachar e se lançar alto no ar. Enquanto ele desaparece no horizonte de Seul, as testemunhas ficam com uma constatação que anteriormente julgavam impossível. Ver tal poder pessoalmente confirma uma lenda local. Super-humanos não são apenas um mito. Eles realmente existem. Na escola secundária Seuion, em Incheon, um dia típico de aula é interrompido por uma palestra de ética sobre a natureza dos desastres naturais. O professor explica que o termo descreve eventos catastróficos que os humanos simplesmente não podem impedir. Essa definição acadêmica parece real demais para os alunos, já que o mundo está atualmente assolado por monstros reais que se encaixam perfeitamente nessa descrição. No fundo da sala, dois alunos estão distraídos com um vídeo viral em um smartphone. Eles estão assistindo a imagens de alta resolução do super-humano de boné branco no recente incidente em Oryudon, o mesmo herói que salvou uma criança de uma ferra de pele azul. Os alunos estão maravilhados com o poder dele, notando como é raro ver imagens tão nítidas, já que a maioria das pessoas está ocupada demais correndo por suas vidas para filmar. Essa distração digital é interrompida, porém, quando um alerta de emergência cheio de estática soa pelo sistema de alto-falantes da escola. O sistema de alerta de inumanos anuncia que uma ameaça potencial foi avistada perto do porto de Incheon. Devido ao perigo imediato, as aulas são canceladas, e os alunos recebem ordens para irem direto para casa, enquanto a maioria dos alunos está animada com a folga inesperada. Uma das alunas sente uma sensação de pavor. Ela percebe que esses ataques estão se tornando mais frequentes e perigosos. Ela olha para seu colega de classe, Lin Kang, que curiosamente continua dormindo profundamente apesar do caos. Felizmente, Lin Kang não é tão preguiçoso quanto parece. Um fone de ouvido escondido em sua mochila começa a vibrar e ele acorda rapidamente para atender uma chamada. Do outro lado, uma voz chamada Zhou que fornece a ele as coordenadas exatas do monstro no porto. Nosso herói finge estar tranquilo, agindo como um estudante comum e despreocupado para evitar suspeitas de sua colega antes de ir ao banheiro para se trocar. Enquanto isso, a situação no porto de Incheon tornou-se mortal. Um monstro azul está aterrorizando a área industrial, parando caminhões em movimento com as próprias mãos e esmagando-os como latas de refrigerante. Dois trabalhadores, Jaigu e seu chefe mais velho, estão presos atrás de contêineres de transporte. O monstro os caça implacavelmente, eventualmente alcançando-os e jogando Jaigu de lado como se fosse uma boneca de pano. Justo quando a fera está prestes a acabar com eles, o chefe mantém sua posição com um cano de metal, disposto a se sacrificar para ganhar tempo para o seu colega mais jovem escapar. Enquanto o chefe se prepara para seus momentos finais, o monstro de repente sente algo e se vira. Ele ignora os humanos por um momento para agarrar um enorme container de transporte, girando-o com uma força aterrorizante antes de lançá-lo pelo ar como um projétil mirado diretamente nos trabalhadores. Instantes antes da imensa caixa de metal esmagar os homens, Lin Kang chega, vestido com seu boné branco e máscara característicos. Nosso herói salta no ar e estilhaça todo o container de transporte com um único soco devastador. Ao aterrissar, rachando o pavimento sob seus
PS, ele avisa casualmente ao monstro que jogar objetos tão grandes é perigoso. Lin Kang fica diante da criatura azul enquanto sua operadora, Zhou Ri, observa nervosamente de um centro de comando remoto. Apesar da tensão, Zhou Ri lembra nosso herói, pelo fone de ouvido, sobre um protocolo importante: sempre tente se comunicar antes de lutar. Como esses monstros são tipicamente predadores irracionais, encontrar um capaz de falar poderia fornecer informações vitais sobre suas origens. Seguindo essa lógica, nosso protagonista tenta desescalar a situação perguntando à fera se ela consegue entendê-lo. Infelizmente, a criatura não demonstra o menor interesse em uma conversa. Em resposta à pergunta do garoto, a pele do monstro torna-se um vermelho raivoso enquanto ele solta um rugido ensurdecedor. Essa transformação marca um aumento maciço em sua agressividade. A fera avança com uma velocidade tão repentina que pega nosso rapaz desprevenido, forçando-o a saltar no ar e bloquear um pesado chute de acompanhamento. Como a força do impacto é muito grande, Lin Kang é enviado derrapando pelo asfalto. Ele percebe rapidamente que este oponente em particular é muito mais rápido e forte do que sua estrutura volumosa. Sugere, enquanto essa luta se desenrola, o resto do mundo está assistindo. Um helicóptero de notícias circula no alto, transmitindo a luta ao vivo para um público cativado. No solo, a Força-Tarefa Especial de Subjugação de Inumanos chegou com tanques e armas elétricas, mas eles ainda não entraram na briga. O capitão deles sabe que armas convencionais são inúteis contra ameaças desse calibre. De acordo com a análise militar, o poder do nosso herói excede em muito o poder de fogo padrão deles. Portanto, se o boné branco cair, a cidade não terá mais defesa. A batalha no porto torna-se cada vez mais desesperada. Enquanto o monstro o persegue, ele usa uma língua longa, parecida com uma lança, para desequilibrar nosso herói no ar. Essa abertura momentânea permite que a criatura agarre Lin Kang pelo tornozelo e o arremesse violentamente contra um container. O impacto é imenso, deixando a multidão e os militares em choque enquanto a poeira baixa sobre o local da colisão. No entanto, os militares têm um plano de contingência para esse exato cenário. Ao ver nosso protagonista em apuros, o capitão autoriza o plano B, que envolve um sniper especializado com um braço biônico. Este atirador dispara um projétil de energia de alta potência, que atinge o monstro diretamente na cabeça. A força do tiro na cabeça derruba com sucesso a fera no chão, proporcionando um breve momento de esperança. Contudo, enquanto a fumaça sobe do ferimento, o monstro permanece consciente, voltando seu olhar para o sniper com um semblante que sugere que a luta está longe de terminar. A tensão no porto de Incheon atinge o limite enquanto o oficial militar observa o monstro vermelho se aproximar. Para ganhar tempo, o sniper especializado usa seu braço cibernético para rapidamente carregar e disparar munições de energia de alta potência. Cada disparo atinge a fera com precisão cirúrgica, acertando-a na lateral e no topo da cabeça, mas o monstro permanece de pé mesmo sob esse bombardeio implacável. Enquanto o atirador prepara outro round, ele nota algo através de sua mira que o faz parar subitamente. Lin Kang está emergindo de um container de transporte próximo. Nosso garoto consegue se sacudir, notando casualmente que foi sorte ter sido arremessado para dentro do container de metal. Como o metal quebrou seu impulso, ele evitou ser lançado diretamente no mar. Vendo que o herói está seguro, Juri respira aliviada em seu centro de comando. Ela rapidamente volta ao trabalho, informando a Kang que este monstro parece ser apenas mais um irracional. Como a criatura se recusa a falar ou simplesmente carece de inteligência para tal, não há mais razão para se conter. Com a fase de coleta de informações encerrada, Lin Kang decide acabar com a ameaça de vez. Ele avança com uma velocidade tão explosiva que o chão racha sob ele, saltando no ar para um golpe de misericórdia. O monstro fica visivelmente chocado com esse aumento repentino de intensidade, mas não tem tempo para reagir. Nosso protagonista desfere um chute aéreo devastador que esmaga o crânio da criatura instantaneamente. Ele prossegue agarrando o rosto da fera e o batendo no pavimento com força suficiente para criar uma explosão massiva de detritos e uma onda de choque que faz tremer os helicópteros próximos. O rescaldo deixa todos, desde os militares até as equipes de notícias, em um estado de silêncio atônito. O monstro parece derrotado, mas a vitória é brevemente interrompida quando o corpo começa a convulsionar e vazar uma substância estranha e escura. Essa energia sombria acaba consumindo os restos. Explode, deixando para trás nada além de uma cratera preta e vazia. Enquanto Juri verifica freneticamente se a luta realmente acabou, Lin Kang permanece calmo. Ele tem certeza de que a ameaça foi neutralizada porque sentiu o cérebro da criatura se estilhaçar, embora note
com confiança que simplesmente a bateria até a morte novamente se ela voltasse. Ele compara a luta a um encontro anterior, muito mais difícil na Ilha Amin, sugerindo que este oponente não foi nem de longe seu maior desafio. No entanto, a paz dura pouco. Bem acima dos destroços, um homem misterioso com um chapéu de estilo militar e uma figura encapuzada chamada Dan Ying observaram toda a luta. Por diversão, o homem do chapéu está impressionado com a exibição implacável de poder e percebe que o super-humano de boné branco ainda nem usou sua força total. Intrigado, ele diz ao seu companheiro que voltará logo e desaparece em um borrão de movimento. Lá na cratera, os instintos de Lin Kang se aguçam ao sentir uma nova presença. Antes que ele possa reagir, o estranho passa por ele em alta velocidade, aparecendo nos scanners como uma ameaça desconhecida. O recém-chegado revela-se como um homem de longos cabelos brancos, marcas faciais pretas e um sorriso malicioso. Ele para diante do nosso herói, reconhecendo sua reputação como super-humano de boné branco. Nosso protagonista encontra-se cara a cara com um misterioso homem de cabelos brancos, enquanto uma segunda figura em um manto rosa observa a cena lá de cima, no topo de um guindaste próximo. Como Lin Kang é naturalmente observador, ele alerta imediatamente Zhou-Ri sobre a presença desse segundo indivíduo. Helicópteros de notícias transmitem o confronto ao vivo e, enquanto o público e os militares assistem com a respiração suspensa, ninguém consegue ouvir a conversa que está ocorrendo. O capitão militar ordena que seus homens fiquem atrás e mantenham a guarda, reconhecendo que eles são completamente impotentes para intervir em um embate entre seres desse nível. O estranho de cabelos brancos começa o encontro, elogiando ironicamente o estilo de luta chamativo do herói, até comparando-o ao Ketchup Man, um famoso super-herói da TV. Como Lin Kang é um grande fã de programa, ele perde brevemente sua postura séria e fica visivelmente lisonjeado. Esse lapso de foco enfurece Zhou-Ri, que grita pelo fone de ouvido para que ele pare de corar e comece a interrogar o estranho sobre sua identidade e origens. Quando nosso herói tenta voltar aos eixos, o estranho ri do questionamento. Ele revela que vem rastreando o super-humano de boné branco pelas redes sociais e telejornais há muito tempo. No entanto, ele afirma que não veio ao porto especificamente por Lin Kang e insiste que não tem intenção de lutar. Zhou-Ri fica imediatamente cética, lembrando seu parceiro de um incidente passado em Sanshok, onde agentes do governo agiram amigavelmente pouco antes de atacá-lo com tasers. Temendo outra armadilha, Zhou-Ri incita nosso herói a deixar a área imediatamente. A conversa toma um rumo dramático quando o estranho solta uma bomba. Ele se identifica como um super-humano, exatamente como Lin Kang. Ele afirma que existem outros como eles ao redor do mundo que possuem poder que desafia a lógica. Embora Zhou-Ri saiba de alguns poucos super-humanos verificados na América e na Europa, a confirmação de outro na Coreia e a implicação de uma comunidade oculta inteira muda tudo. Não querendo fazer parte desse grupo misterioso, Lin Kang se vira para ir embora, mas o estranho o detém com uma informação aterrorizante. Ele revela que conhece a identidade secreta de Lin Kang como estudante do ensino médio e, ainda mais perturbador, que ele sabe sobre a Zhou-Ri. O estranho descreve como uma vez esteve nas sombras da própria oficina de Zhou-Ri, observando-a construir o equipamento de alta tecnologia do herói. Ele chega a ameaçar ironicamente brincar com a Zhou-Ri enquanto Lin Kang estiver na escola. Como Zhou-Ri é a única família que ele tem, essa ameaça mergulha nosso rapaz em uma fúria fria e sombria. A atmosfera lúdica desaparece instantaneamente enquanto Lin Kang se prepara para eliminar a ameaça à segurança de sua amiga. Ele declara que garantirá que o estranho nunca chegue perto da Zhou-Ri novamente. O homem de cabelos brancos percebe que sua piada foi longe demais e assume uma postura de luta enquanto o herói desaparece em um borrão de velocidade ofuscante. Nosso herói avança com um soco destinado a encerrar o confronto, mas o estranho consegue segurar o golpe com uma única mão. A onda de choque resultante é tão violenta que estilhaça o pavimento sob eles. Apesar do poder bruto do golpe, o estranho sobrevive, notando zombeteiramente que Lin Kang deve ter segurado o soco no último segundo. O estranho ridiculariza nosso herói por mostrar generosidade em uma luta, avisando que, se eles realmente trocarem golpes sérios, toda a área ao redor será reduzida a pó. Como os olhos de Nanji brilham com uma luz vermelha ameaçadora, fica claro que ele é um super-humano capaz de destruição total. Do centro de comando,
Joe grita freneticamente pelo fone para que Kang se acalme. Joe percebe que lutar contra um super-humano desconhecido, que já conhece suas identidades, é um jogo perdido, então ela convence nosso protagonista a recuar por causa da estratégia. Entendendo a lógica, Lin Kang baixa sua guarda, o que faz o estranho rir e se preparar para sua partida. Antes de ele ir, nosso rapaz exige um nome para garantir que possa encontrá-lo mais tarde. O estranho identifica-se como Nanji antes de desaparecer junto com seu companheiro, Dan Yang. Esse final anticlimático deixa espectadores ao redor do mundo frustrados. Em um salão privado, um homem chamado Ben resmunga sobre a falta de espetáculo, enquanto em um escritório luxuoso, o robusto Bacholoff, uma executiva loira, assistem à transmissão em silêncio. O executivo observa que os dois provavelmente recuaram para evitar transformar a cidade em um cemitério, embora permaneça desconfiado das motivações do herói de boné branco. De volta ao porto, os dois trabalhadores que Lin Kang salvou tentam mostrar sua gratidão oferecendo a ele uma refeição quente de um ensopado michuruca. No entanto, nosso herói permanece estoico e se lança ao ar, deixando uma onda de choque massiva em seu rastro. Enquanto os militares começam a limpeza, o sniper especializado com o braço biônico expressa sua amargura ao capitão. Ele argumenta que até mesmo suas melhores munições perfurantes são apenas brinquedos contra essas ameaças. Como as armas humanas são tão ineficazes, ele teme que estejam todos condenados a uma morte sem sentido. O foco muda para o comandante Baek Odin da Força-Tarefa Especial de Subjugação de Inumanos, que está coordenando a recuperação dos restos da criatura. Ele ordena ao capitão que ignore as agências nacionais e foque inteiramente em carregar o corpo do monstro, em uma misteriosa nave preta rotulada Veículo de Transporte 101. Sem texto. Assim que a rampa se fecha, a nave parte para uma localização restrita conhecida como Área Falcon. Baek Odin então relata o incidente a um político de alto escalão chamado Marcos Geraldi. Apesar de o relatório mencionar 14 mortes, Marcos é completamente indiferente às baixas. Ele repreende o comandante por desperdiçar seu tempo com porcarias inúteis e reclama de ter que falar com o público, a quem ele vê privadamente, como formigas sujas. Enquanto o avião de transporte carrega o cadáver inumano pelas nuvens, Marcos Geraldi sobe em um palco brilhantemente iluminado. Sob um banner que promete uma nova geração, ele coloca um sorriso falso e se apresenta a uma multidão entusiasmada com uma esperança para um mundo pacífico. No alto de um container, Nanji e Dan Yang observam a aeronave desaparecer, confirmando que os militares e o governo estão movendo os restos exatamente para onde eles esperavam. Longe dali, do outro lado do mundo em Nova York, um confronto violento ocorre entre um monstro e o famoso herói americano, Ketchup Man. Vestido em seu icônico traje vermelho e amarelo, o herói musculoso interroga brutalmente um inumano idoso, exigindo a localização de uma base pertencente a uma figura chamada Sherlock. Como o aperto do herói é muito forte, a criatura mal consegue falar, mas o Ketchup Man interpreta essa dificuldade como desafio. Sem piedade, o herói americano desfere um soco monstruoso que lança a criatura em direção às ruas abaixo como um meteoro. O herói prossegue com seu golpe assinatura, o Ketchup Smash, criando uma onda de choque massiva que estilhaça o asfalto e deixa o inumano quebrado em uma cratera, enquanto uma multidão de fãs o aclama por sua figura máscula, e os repórteres o saúdam como a esperança da Terra. A realidade é um pouco mais cínica. O Ketchup Man poupa a criatura apenas para que ela possa entregar um aviso ao seu líder, embora ele quase mude de ideia apenas por maldade. Essa exibição de poder é transmitida globalmente, terminando com uma música tema animada e alegre que destaca seu status de ícone comercial. De volta à Coreia, Lin Kang está assistindo a estreia deste mesmo episódio em um quarto bagunçado. Ele é um fã tão dedicado que ficou acordado só para ver a transmissão, mesmo que sua handler, Jo-Hee, esteja exausta de sua batalha real no dia anterior. Enquanto nosso garoto gaba-se dos feitos do herói, ele recorda o comentário anterior de Nanji sobre ele ser parecido com o Ketchup Man. Esse pensamento faz nosso protagonista corar de orgulho, já que ele secretamente adora a comparação com seu personagem de TV favorito. A manhã pacífica é arruinada quando Jo-Hee menciona que as aulas na verdade voltaram. Como a ameaça inumana local foi neutralizada tão rápido, o cancelamento de emergência foi revogado. Esta percepção envia nosso herói a um estado de pânico puro. Ele se veste com velocidade sobre-humana e corre pela porta, deixando um rastro de roupas para trás dele. Enquanto Lin Kang segue para a escola secundária, Seoyeon, ele ouve seus colegas debatendo a recente luta no porto, enquanto alguns alunos zombam do herói de boné branco.
Por ter tido seu soco bloqueado por Nanji, outros o defendem como um guerreiro abnegado. A conversa é interrompida quando um aluno acidentalmente esbarra em Choi Taik, uma figura enorme e intimidadora em uma parca cinza. Taik é um membro de alto escalão da Gangue Gandou, um grupo notório de lutadores da escola Mabon que agora tratam a escola como seu parquinho pessoal. Quando Taik flagra nosso rapaz olhando para ele, uma breve mas tensa disputa de olhares ocorre. Não querendo revelar seu disfarce, Lin Kang faz o papel de um bobo com aparência comum e oferece uma desculpa vazia, permitindo que o valentão se afaste fazendo ameaças. Seus colegas o alertam para ficar longe da gangue, explicando que como a escola é nova e não tem veteranos, esses bandidos não têm ninguém para mantê-los sob controle. Dentro da sala de aula, conhecemos Hong Mo-hee, uma aluna com o rosto enfaixado devido aos treinos de boxe, e sua amiga Yu Jin-jou. Existe uma clara tensão entre elas, pois Mo-hee está preocupada que Jin-jou esteja andando com uma turma perigosa. Quando nosso garoto finalmente se joga em seu assento, Jin-jou aponta que o zíper dele está aberto, resultado de sua corrida frenética matinal. Enquanto Lin Kang luta com seu zíper em total constrangimento, Mo-hee observa com um pequeno sorriso, achando a falta de jeito dele cativante. No entanto, o drama doméstico na escola está em forte contraste com uma ameaça crescente em outro lugar. No meio do Oceano Atlântico, um pescador avista uma forma enorme e escura movendo-se sob as ondas. A paz em mar aberto é frágil, um fato que dois pescadores aprenderam tarde demais. Enquanto trabalham em seu turno, um pai orgulhosamente mostra um boneco de pinguim que ele comprou para o aniversário de sua filha. Ele explica que como o sonho dela é ver pinguins na Antártica, ele aproveitou a chance para comprar o brinquedo. É um momento tocante de planos domésticos. Ele está ansioso para chegar em casa após o almoço porque teme que seus longos turnos no barco possam fazer com que sua filha esqueça o rosto dele. Infelizmente, esta conversa comovente é interrompida quando uma forma massiva e escura emerge das profundezas. Um gigantesco inumano azul, parecido com um lagarto, rompe a superfície e joga todo o seu peso sobre o convés, destruindo instantaneamente a embarcação. Antes que os homens pudessem sequer processar a escala da ameaça, a criatura, assemelhando-se a um camaleão humanoide, esmaga um dos pescadores sob sua enorme pata com garras. Como o barco agora é apenas destroços, o segundo pescador é deixado paralisado de terror, encarando o monstro que acabou de encerrar a vida de seu amigo. Em contrapartida, na escola secundária Seo-yeon, a atmosfera é bem menos fatal, mas igualmente sombria. O professor de matemática Park Chan-sik decide descartar sua lição habitual para dar uma palestra sobre o fenômeno inumano. Ele explica que estas criaturas estão aparecendo com uma frequência aterrorizante, 3 vezes só este ano, e, por causa disso, o medo público atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Para ajudar os alunos a entenderem a gravidade da situação, ele detalha o poder bruto desses monstros. Ele observa que eles possuem a força para esmagar tanques e a velocidade para se mover a 200 km por hora, tornando-os máquinas de matar instintivas que a humanidade mal consegue compreender. O professor fornece um olhar sóbrio sobre as estatísticas, observando 517 mortes globais em 37 aparições registradas. Voltando o foco para a Coreia, ele destaca que ocorreram 7 incidentes principais. No entanto, ele aponta um lampejo de esperança. Nosso herói, o super-humano de boné branco, apareceu nos últimos 5 casos consecutivos para esmagar a ameaça. Como este herói permanece um mistério completo para especialistas e o público geral, ele se tornou um símbolo de esperança em um mundo cada vez mais sombrio. Para fornecer contexto à crise atual, o professor revisita os 2 incidentes que ocorreram antes de nosso garoto chegar em cena. Primeiro foi o incidente de Porra em 2015, onde um monstro foi encontrado morto entre 15 vítimas, aparentemente derrotado por alguém desconhecido. Ainda mais foi o incidente de Gangneung em 2016, que viu a estreia de Heptaor, o primeiro inumano a sobreviver a um encontro com humanos. Durante aquela tragédia, testemunhas recordaram um homem grande de cabelos longos lutando contra a fera, mas como tanto o homem quanto o monstro desapareceram pouco depois, o governo teoriza que o homem foi morto e a criatura está apenas aguardando o seu momento. Ao concluir a palestra, o professor observa que estas 3 figuras, o boné branco, Heptaor e o homem de cabelos longos, são as chaves para entender a ameaça inumana. Ele se pergunta em voz alta de onde estes monstros sequer vêm, apenas para perceber que a maioria de seus alunos caiu em um sono profundo. Frustrado, ele bate com a mão na mesa para acordá-los, lembrando-os que como o futuro da sociedade, eles não podem se dar ao luxo de ser
indiferentes enquanto as fraquezas da humanidade são expostas. A paixão do professor pelo assunto não é apenas acadêmica, é profundamente pessoal. Ao sair da escola e começar a dirigir, ele desaba em lágrimas enquanto fala com sua esposa. Hoje é o aniversário da morte de seu filho, uma tragédia que claramente deriva de um ataque de monstro no passado. Como ele perdeu seu próprio filho para esta violência, ele passa a vida rezando para que seu filho esteja salvo de monstros no céu. Lembrete gritante de que por trás de cada estatística há uma família deixada em ruínas. De volta ao Oceano Atlântico, o pesadelo na embarcação de pesca se intensifica enquanto a criatura inumana se agiganta sobre os destroços. O único sobrevivente está paralisado de choque enquanto encara o corpo de seu camarada caído. Desesperado para escapar, o homem foge para a cabine de controle do navio e bate freneticamente no botão de emergência. Ele tenta informar suas coordenadas pelo rádio, mas, antes que possa terminar, a mão enorme do monstro atravessou a janela e esmagou sua cabeça. Agora ensanguentado e mutilado, o pescador implora por sua vida com uma única lágrima em seu olho. Infelizmente, seus apelos não são ouvidos. O único som que resta na cabine é a voz cheia de estática de um operador distante, pedindo o nome do navio, sem saber que a situação já se tornou fatal. Perto dali, a atmosfera é um contraste acentuado de luxo e celebração. No convés do SS Opera, um navio de cruzeiro enorme, milhares de passageiros estão curtindo uma festa ao sol. No entanto, dentro da ponte do navio, o tom é estritamente profissional. O capitão e seus oficiais detectaram a transmissão interrompida do barco de pesca. Como os dados de rastreamento automatizados mostram que a embarcação está a apenas 10 milhas náuticas de distância, o capitão toma uma decisão decisiva. Ele ordena uma mudança imediata de curso, esperando lançar uma missão de resgate em 25 minutos. Enquanto o navio de cruzeiro acelera em direção ao sinal de socorro, o pescador ferido avista a embarcação massiva no horizonte. Ele está de pé entre o corpo de seu amigo, observando sua única esperança de sobrevivência se aproximar de uma armadilha para a qual não estão preparados. De volta à Coreia, os alunos da escola Seoyeon estão mais preocupados com suas vidas sociais do que com desastres globais. Na fila do refeitório, dois alunos chamados Woo Chung-ryu e Lee Dae-beng discutem sobre fome e a falta de perspectivas de namoro. A conversa deles eventualmente se volta para a hierarquia social da escola. Como a escola é nova, ela foi dominada por um grupo notório conhecido como a Gangue Gundu. Dae-beng explica que eles na verdade deram sorte porque os líderes da gangue e seus capangas estão concentrados principalmente nas turmas de numeração mais alta. No entanto, Chung-ryu aponta para um aluno chamado Ji-doek-gan, um capanga convencido em sua própria turma que age como durão por causa de suas conexões. Isso os leva a se perguntar se o seu colega Kwon-chul conseguiria lidar com os valentões. Embora Kwon-chul seja incrivelmente forte uma vez tenha derrotado um valentão do ensino fundamental que comprou uma briga com ele, ele é conhecido por ser quieto e por achar conflitos um incômodo. Enquanto o refeitório zumbi, nosso herói Lin Kang senta-se sozinho, empanturrando-se de comida para abastecer seu metabolismo sobre-humano. Ele fica surpreso quando Kwon-chul se senta na sua frente. Como ambos são socialmente isolados, Kwon-chul sugere que comam juntos de agora em diante. Quando Chul pergunta se Lin Kang pratica esportes para manter seu físico, nosso rapaz afirma inocentemente que está aprendendo taekwondo sozinho, o que Chul acha levemente divertido. A amizade nascente é interrompida por um estrondo violento. Choi Tae-ik, um membro de alto escalão da Gangue Gundu, chuta um aluno através da sala apenas por ele ser muito lento em seu caminho. Tae-ik anuncia que está com problemas para controlar sua raiva e decide patrulhar a sala para bater em 5 pessoas simplesmente porque ele não gostou da aparência delas. Enquanto os outros alunos se encolhem de medo, Lin Kang e Kwon-chul assistem à cena em silêncio. O almoço deles interrompido pela violência escolar iminente. Enquanto valentões de escola causam problemas em Incheon, o governo dos Estados Unidos enfrenta uma catástrofe bem maior. Numa sala de reuniões escura em Nova York, o secretário de defesa expressa sua impotência sobre o aumento do número de mortos. A tensão quebra quando dois indivíduos poderosos chegam, sem teper, uma mulher loira em uma armadura azul e Galen Vitro. James, um oficial de alto escalão, informa-os que estão enfrentando um cenário inacreditável de pior caso. Ele revela que o SS Opera, transportando atualmente 3.000 civis, está sob ataque ativo de um inumano no meio do oceano. Como o navio está isolado no meio do Oceano Atlântico, os passageiros estão efetivamente presos, sem ter como escapar. Pearl, reconhecendo a urgência, interrompe o briefing para que possam começar sua jornada imediatamente. Enquanto se dirigem a um helicóptero de prontidão, o
secretário de defesa é deixado para trás em um estado de choque visível. Ele está tão sobrecarregado pela presença bruta e intimidante desses super-humanos que ele é deixado tremendo, percebendo quanto além da humanidade normal estes indivíduos realmente estão. Enquanto isso, de volta à Coreia, o misterioso Nan-ji e seu companheiro Dan-yang discutem as consequências de seu recente encontro televisionado com um super-humano de boné branco. Como seus rostos foram transmitidos globalmente, Dan-yang está preocupado com as recompensas agora colocadas sobre as suas cabeças. No entanto, Nan-ji permanece despreocupado e até acha a situação divertida. Ele sugere que o mundo caminha para um estado de caos, e ele está simplesmente esperando para ver qual lado do próximo jogo será mais divertido de participar. A gravidade da crise oceânica torna-se mais clara enquanto James continua seu briefing a bordo do LC-100, o helicóptero militar mais rápido no arsenal dos Estados Unidos. Ele explica que eles estão a cerca de 500 milhas de distância do navio, uma distância que levará 2 horas para cobrir. Infelizmente, os militares já tentaram um resgate, que terminou em desastre. Como a Marinha e a Força-Tarefa Especial de Subjugação Inumana, ISTF, enviaram 5 esquadrões especializados para a cena e perderam toda a comunicação em 20 minutos, é altamente provável que cada soldado envolvido tenha sido aniquilado. Este fracasso forçou o governo a um plano de contingência desesperado e de sangue frio. Como o SS Opera está atualmente em piloto automático e seguindo diretamente para a costa da Flórida, as autoridades temem que o inumano chegue ao continente e cause um massacre ainda maior. Como resultado, autorizaram jatos de combate equipados com mísseis nucleares táticos para afundar o navio, e todos nele, antes que chegue à terra. Galen e Per estão enojados com esta solução, mas Per permanece focada. Ela ordena que James pare de tremer, declarando com confiança que o resultado irá mudar agora que ela chegou. A cena muda do palco global para as tensões locais na escola secundária Sewyon em Incheon. O refeitório se transformou em uma cena de intimidação, pois o valentão Choi Taik começa uma caçada aleatória para bater em alunos simplesmente para descarregar sua frustração. Ele escolhe um estudante, agarrando-o agressivamente pelo cabelo pela pequena ofensa de estar em seu caminho. Justo quando a violência está prestes a escalar, Hong-moo reintervém, confrontando destemidamente os valentões para pôr um fim ao assédio. Essa rebeldia repentina deixa todo o corpo estudantil paralisado de choque, pois ninguém esperava que a garota com o maxilar enfaixado enfrentasse o valentão mais temido da escola. Enquanto a multidão entra em pânico, Lin Kang e seu colega Khonshu observam a troca com indiferença e expressões neutras. Choi Taik fica inicialmente atônito, mas o seu choque rapidamente se transforma em uma fúria assassina. Ele se agiganta sobre Mo-Hee, alegando ironicamente que a comida do refeitório deve tê-la deixado delirante. Ele deixa claro que não tem escrúpulos em ser violento com garotas, e prepara um golpe massivo de costas para silenciá-la. No entanto, antes que o golpe possa conectar, Khonshu intervém segurando o pulso do valentão no ar, com uma expressão de tédio, com nota que os rumores sobre a gangue ser um lixo total eram claramente verdadeiros. Zombeteiramente chama Tai, uma aberração gigante, causando um rebuliço imediato entre os espectadores que reconhecem Khonshu como um formidável lutador de uma escola secundária rival. A situação piora instantaneamente. Enfurecido com a interferência, Taik lança um chute poderoso que envia Khonshu voando pela sala e através de várias tabelas. Enquanto os lacaios dos valentões presumem que a luta acabou, nosso protagonista e outros estudantes observam Khonshu se levantar, completamente imperturbável. Ele provoca o valentão para terminar sua sentença, provocando uma onda de aplausos dos estudantes que estão desesperados para ver a gangue finalmente perder. Khonshu parte para a ofensiva, saltando no ar para desferir um chute voador, seguido por um soco devastador na mandíbula de Tai. O impacto é tão forte que os agressores e seguidores ficam horrorizados ao ver seu líder cambalear. Tai cospe sangue no chão, seus músculos incham quando ele percebe que não está lutando contra um oponente normal. Ele declara que não mostrará nenhuma piedade, enquanto Khonshu avalia silenciosamente a situação. Apesar de acertá-lo com um ataque com força total, o enorme tamanho do agressor permitiu que ele ficasse consciente, sugerindo que esta não será uma vitória rápida. No momento em que os dois se preparam para o segundo turno, uma nova presença interrompe a luta. Um estudante enorme com cabelos cor de menta, conhecido como Nangung-mu, passa entre eles. Identificado como um dos chefes livres do gangue Gundu, ele é tão imponente que Mo-Hee se pergunta se ele é mesmo humano. Porque um professor está se aproximando, o líder rabanete ordena um cessar-fogo. Ele leva um Taik ensanguentado embora, mas não antes entregando um aviso assustador a Khonshu, prometendo que o verá em breve por cruzar a linha.
Enquanto a gangue recua, um silêncio pesado cai sobre a sala, enquanto os outros alunos sussurram. Medo de ficar preso em uma escola com bandidos tão cruéis, Lin Kang continua focado em sua refeição. Ele solta um arroto enorme e estremecedor, reclamando casualmente que esses malucos pensam eles são donos do lugar. As garotas da mesa ao lado ficam enojadas, completamente inconsciente de que o garoto, que ela está reclamando, é o super-humano do país. Enquanto isso, o foco muda para uma noite de tempestade sobre o Oceano Atlântico. James, a ligação militar, informa a Sra. Pérola e Galen Vitro que eles chegaram a SS. Ópera, apesar de ser 1,000 pés de profundidade. No ar, Pérola exige que as portas do helicóptero sejam abertas. Ela equipa um fone de ouvido biométrico para ficar em contato com James, que monitorarão suas localizações do ar. Antes de pular, Pérola envia uma mensagem desafiadora aos Estados Unidos. Governo. Desde que ela chegou, eles podem cancelar oficialmente o ataque nuclear. Os dois super-humanos mergulham no céu cheio de raios, pousando no convés de um navio de cruzeiro com um impacto que estilhaça a superfície. Eles encontram uma cena de carnificina total, com corpos espalhados por toda a parte. No convés molhado da chuva da SS. Ópera, Santa Pérola e Galen Vitro se preparam para se mudar. Pérola tem certeza de que o inumano está por perto porque já dizimou brutalmente a tripulação. Sem o conhecimento dos heróis, eles estão sendo vigiados, profundamente dentro dos destroços do navio. O enorme monstro de escamas azuis fixa um olhar reptiliano singular em Pérola, acompanhando cada movimento dela. Da segurança de um helicóptero, seu contato técnico. James tenta coordenar a busca, porque o navio de cruzeiro é um enorme labirinto com layouts diferentes em cada andar. Encontrar a criatura por acaso é improvável. Essa complexidade força a equipe a fazer uma escolha tática difícil. Para cobrir o máximo de terreno rapidamente, James sugere que eles se separem. Enquanto Pérola se dirige para os compartimentos de carga inferiores, Galen se move em direção aos níveis superiores e à casa das máquinas. James os avisa que, embora esta seja a maneira mais rápida de encontrar isso, também significa que eles provavelmente terão que enfrentar a ameaça sozinhos, sem apoio. Pérola não perde tempo, saltando da lateral da embarcação e usando sua força sobre-humana para socar o navio. Assim ela se segura-se diretamente no casco de metal enquanto ela desce. Quando ela atingir os níveis mais baixos, ela chuta pelo exterior do navio para entrar. Ela se encontra em um vasto compartimento de armazenamento silencioso. Como a área está repleta de carga não perturbada e não possui quaisquer sinais de violência, Pérola inicialmente relata que tudo parece normal. A situação é muito mais sombria para Galen. À medida que ele se move pelos conveses superiores, ele não encontra nada além de um rastro de corpos. Cada lugar, área, a ponte, a sala de controle e o centro de informações foram transformados em cemitério. A tensão aumenta quando o link de comunicação começa a falhar. Por que o navio entrou uma região semelhante ao Triângulo das Bermudas? A interferência eletrônica se torna avassaladora. Isso deixa James e o helicóptero se sentindo impotentes, pois ele pode rastrear suas localizações, mas não pode mais fornecer advertências verbais ou apoio. Em meio à estática, Galen ouve um gemido fraco e descobre um sobrevivente solitário. Infelizmente, o idoso foi levado à loucura pelo trauma do ataque. Em vez de ver um salvador, o sobrevivente grita com Galen como se ele fosse um demônio, sua mente completamente quebrada pelo horror que testemunhou. Enquanto isso, no porão de carga, Pérola tem um encontro muito mais esperançoso. Uma jovem espia por trás de algumas caixas, reconhecendo o famoso herói. Pérola tranquiliza a criança, embora ela consiga um pequeno momento de leviandade ao corrigindo a garota por chamá-la de senhora enquanto Galen continua sua busca. Ele entra no grande evento salão, onde o cheiro de sangue é quase sufocante. Ele fica surpreso ao ver uma mulher loira parada, à distância que parece idêntica a Santa Pérola. Confuso com a forma como seu parceiro poderia ter se movido do fundo ao topo do navio tão rapidamente, Galen se aproxima dela. Este erro prova quase fatal. À medida que a figura gira, revela um rosto pálido e olhos vermelhos. Antes que Galen possa reagir, o torso da criatura se divide em uma enorme boca cheia de dentes. Estas investidas desumanas que mudam de forma, avançar afundando os dentes profundamente no ombro e na lateral de Galen. Galen é jogado deslizando para longe, sangrando e em choque total, porque o monstro imitou com sucesso seu aliado. Galen se encontra gravemente ferido e enfrenta um inimigo terrivelmente enganador, sem nenhuma maneira de escapar. Pedindo ajuda, ele se pergunta por que baixou a guarda quando viu a imagem de sua parceira, Santa Pérola.
o inumano foi capaz de desferir outro golpe catastrófico. A situação é ainda mais terrível do que parece. Enquanto ele fica agachado dolorido, ele percebe que se seus reflexos não tivessem aparecido o último microsegundo, ele teria perdido a cabeça. Infelizmente, o dano já é grave. Galen está faltando todo o braço direito. Apesar da agonia e da transpiração abundante, ele permanece analítico. Ele observa enquanto o disfarce da criatura desaparece, revelando um grotesco estado intermediário onde uma imitação da cabeça de pérola fica no topo de um enorme pescoço de pele azul. Porque o monstro pode se transformar fisicamente, Galen conclui que ele não é um ilusionista, mas um metamorfo mortal. Para permanecer na luta, Galen mostra uma coragem incrível. Ele usa a mão restante para envolver firmemente seu manto preto em volta do coto sangrento do ombro. Esta bandagem improvisada é a única coisa que o impede de desmaiar devido à perda de sangue. Impulsionado por uma raiva assassina, ele exige que a besta devolva seu membro antes de se envolver em um ataque brutal mano a mano com a criatura. Enquanto esta luta se desenrola, no helicópteros, James está lutando com o clima bem acima do enviar o contato técnico. Ele está tentando retomar o contato com os dois heróis, mas desde o navio está em uma zona de alta interferência. Seus fones de ouvido falharam, deixando-o confiar no radar tremeluzente ícones para rastrear a equipe. Ele observa com crescente pavor que os movimentos de Galen são erráticos, sugerindo que ele está preso em uma luta de vida ou morte. Temendo o pior, James ordena que o piloto pouse no convés apesar dos ventos perigosos. Enquanto isso, a verdadeira Santa Pérola ainda está no porão de carga. Felizmente, ela encontra um grande grupo de sobreviventes que estavam escondidos atrás de caixas em os níveis inferiores. Vendo seu famoso herói, os civis, liderado por uma jovem e um desesperado mulher, imploram para ela os salvarem. Ela, por ver tantas vidas em jogo, sente uma sensação renovada de urgência para limpar o navio e encontrar seu parceiro. De volta à sala de jantar, a luta chegou a um impasse. O inumano voltou totalmente à sua verdadeira forma, um corpulento besta de escama azul que usa seu tamanho superior contra Galen. Por estar faltando um braço, ele se encontra lutando para manter o equilíbrio briga. Depois de evitar por pouco uma mordida letal, ele percebe que embora a mudança de forma do monstro seja uma ótima ferramenta para enganar, na verdade, não acrescenta muito ao seu poder de combate assim que a luta começar. Reconhecendo que ele precisa acabar com isso imediatamente para sobreviver, Galen decide parar de se conter. Ele respira fundo, e de repente, seu olho esquerdo começa a brilhar com uma intensa luz azul elétrica. Já que ele é um sobre-humano com o poder de manipular energia e matéria, ele transforma o próprio ambiente em uma arma. Ele quebra um barril de madeira, mas em vez do vinho simplesmente derramar, ele congela as gotículas de líquido no ar. Esses cristais de vinho se transformam em projéteis afiados que atingem o monstro, pegando-o completamente desprevenido. Para terminar o trabalho, Galen pega uma garrafa de vidro e a quebra, criando uma borda irregular. Ao derramar o líquido restante sobre o copo, ele usa sua energia para forjar uma longa lâmina de poder cristalino. Não estou mais com vontade de jogos. O guerreiro de um braço só aponta sua nova arma para a fera, pronto para acabar com as frustrações do dia de uma vez por todas. Para entender como um homem do East Harlan acabou em uma posição de alto risco, é preciso relembrar seu recrutamento em um ambiente seguro. Na sala de monitoramento, o contato técnico James e um colega chamado Ben certa vez revisaram imagens de um interrogatório inicial de Galen. Ben estava inicialmente cético, observando que embora o jovem tivesse um olhar penetrante, ele não parecia particularmente perigoso. No entanto, James corrigiu esse equívoco, revelando a história de Galen. Ele aniquilou sozinho a notória gangue Blood Street em um flash, e mais tarde deixou toda a gangue Safaril inconsciente, sem sofrer um único arranhão. Este foi um nível de limpeza de lixo com o qual até o governo teve dificuldades, fazendo de Galen uma pessoa de extremo interesse. A filmagem do interrogatório revelou ainda mais a natureza de seu presente. Durante uma conversa tensa com a Santa Pérola, ela notou que embora sua durabilidade física foi impressionante, seu feito mais terrível foi como ele conseguiu estancar o sangramento de feridos aliados instantaneamente. Galen explicou que possui a capacidade única de endurecer instantaneamente qualquer líquido dentro um alcance de 10 metros. Quer seja café numa caneca ou água no ar, ele pode mudar sua composição molecular à vontade, transformando-o em uma substância comparável ao diamante. Embora esta habilidade desafie as leis da ciência e exige imensa resistência e concentração,
permite que ele transforme líquidos simples em armas mais poderosas do que a maioria das armas de fogo. De volta ao presente, esse poder é posto à prova final. O monstro azul é implacável, desferindo um golpe massivo que faz Galen derrapar o chão do refeitório. Enquanto Galen tosse sangue, ele percebe que com a falta de um braço desequilibrou completamente, fazendo com que seus contra-ataques errassem o alvo. Apesar de explodir metade da cabeça da criatura, o monstro não mostra sinais de desaceleração. Abaixo, enquanto a batalha continua, a Santa Pérola está correndo pelos corredores inferiores da nave. Ela percebe que os níveis do porão estavam estranhamente intocados, sugerindo que a ameaça está próxima, concentrada em outro lugar. Assim que ela detecta um leve estrondo vindo de cima, uma explosão de estática atinge seu fone de ouvido. James, observando a batalha pelo radar do helicóptero, tenta guiá-la em direção ao salão de evento. Ele é dominado por um mau pressentimento. A luta está demorando muito, e ele sabe que Pérola precisa chegar imediatamente para que Galen sobreviva. Dentro do salão, a visão de Galen começa a ficar turva quando ele atinge seu limite físico. Numa final, movimento tático desesperado, ele percebe os sprinklers contra incêndio no teto. Ele salta no ar e chuta o pé para cima, forçando-o a quebrar os canos. Enquanto a água espirra violentamente pela sala, Galen usa o que resta de sua fortaleza mental para ativar sua habilidade. A água que cai instantaneamente se transforma em centenas de agulhas duras como diamantes, empalando a criatura de todos os ângulos e envolvendo-a em um enorme bloco de líquido endurecido. Na sala de monitoramento, Ben e James discutiram os limites potenciais de um poder tão peculiar. James questionou se a transformação era permanente, ou se tivesse validade científica. A resposta gravada de Galen esclareceu que a habilidade está diretamente ligada à sua capacidade mental. Por causa dessa conexão, os efeitos variam de acordo com sua condição física, embora o estado endurecido normalmente dura pelo menos uma hora antes de retornar à forma líquida. Acreditando que a luta está ganha, Galen permanece de pé à frente de seu oponente congelado, pensando em como terminar o trabalho. Infelizmente, sua vitória dura pouco. De repente, uma faixa escura corta o ar vindo das sombras. Antes mesmo que Galen possa perceber a nova ameaça, um segundo, maior desumano emerge e corta sua cabeça com um único e agressivo golpe. À medida que o seu corpo desaba e o mundo escurece, o pensamento final do guerreiro é um de puro horror. Havia um segundo monstro escondido atrás dele o tempo todo. Enquanto isso, a situação no centro de comando passa de esperançosa a histérica. James, trabalhando freneticamente em seu laptop para coordenar o encontro da equipe, percebeu uma mudança repentina em seu radar. Enquanto o sinal da Santa Pérola permanece estável, o ícone representando Galen, rotulado W, de repente desaparece da tela. Como os fones de ouvido estão diretamente vinculados à biometria do usuário, James sabe que não é uma falha técnica. O desaparecimento do sinal só pode significar uma coisa: Galen Vitro está morto. O peso desta constatação deixa James tremendo de terror, segurando a cabeça como ele observa o único ícone restante em sua tela. De volta ao navio, o silêncio do refeitório é quebrado quando Santa Pérola chuta as pesadas portas de madeira. Ela chega pronta para uma briga, mas ela fica imediatamente paralisada pela carnificina à sua frente. Ela se vê diante de um quadro grotesco, um monstro azul, uma nova entidade branca, e os restos mortais de seu parceiro. Quando ela olha para baixo e vê a cabeça decepada de Galen em uma poça de sangue, o choque inicial se transforma em um frio e silêncio angustiante. Esta tragédia traz de volta uma lembrança comovente de uma conversa que os dois tiveram em um banco no parque. Certa vez, Pérola tentou dar um sermão a Galen sobre a importância de permanecer racional e legal durante o combate. Ela o avisou que os desumanos são imprevisíveis, e que se um deles caísse, o sobrevivente deve controlar suas emoções e recuar, se necessário, para proteger o mundo. No momento, Galen rejeitou zombeteiramente seu sentimentalismo, alegando que ele iria embora e deixaria ela para trás sem pensar duas vezes se ela morresse. Para provar seu ponto, ele usou seus poderes para congelou uma fonte em uma escultura para uma criança antes de ir embora, deixando Pérola com um sorriso conhecedor. No presente, no entanto, o conselho da própria Pérola falha. Quando ela fica diante do corpo de seu amigo, o absurdo que ela falou sobre manter a calma desaparece, substituído por pura raiva assassina.